Meus queridos amigos e amigas, é uma alegria muito grande tê-los novamente neste momento em que vamos, com a Igreja, com os nossos missionários, viver esta experiência de entrega, de solidariedade com os mais necessitados. Hoje convido vocês para conhecerem uma profunda experiência na cidade de Nairobi, no Quênia, na África. As irmãs salesianas que vivem um apostolado de verdadeira doação, de verdadeiro acolhimento aos mais necessitados. São pessoas colocadas de lado pela sociedade, mas acolhidas com amor na vida destas missionárias que são exemplo e testemunho para todos nós. Há muitas pessoas aqui que são migrantes. Eles vêm de muitos lugares onde há conflitos, guerra. Eles não têm a sua própria casa, não têm terra, não têm nada. Algumas vezes eles vêm cheios de esperança, de que eles vão fazer dinheiro e que vão achar emprego. Mas não é assim. Eles procuram outras formas de conseguir comida para os filhos e para pagar as despesas da casa. Começam a se prostituir, começam a beber, porque dizem, assim eu esqueço o que está acontecendo. Algumas pessoas acabam vindo procurar a gente porque ouvem dizer que as irmãs ajudam. Hoje chegou aqui uma mulher que desmaiou no portão. Ela esteve fora durante 3 semanas e há 3 meses que não conseguia pagar o aluguel da casa. E por isso o proprietário disse, chega, temos que resolver essa situação. Ela entregou os filhos para uma outra mulher e ela fica andando por aí para procurar alguma coisa para fazer. Só que ela não conseguiu trabalho como lavadeira de roupas. E isso se tornou um grande problema quando ficou sem comida durante 2 dias. Nós nos deparamos com casos como esse todos os dias. Não sei o que seria da minha vida se não fossem as irmãs. Talvez já tivesse morrido. O meu pai morreu e a minha mãe abandonou a mim e aos meus 3 irmãos quando éramos crianças. E por isso nós 4 somos criados até hoje pela minha avó. Ela não tem nenhum emprego. Mas mesmo assim, ela cuida de mim, da minha irmã e de 3 primos nossos. O mais difícil para ela agora é assegurar as nossas
necessidades básicas, a alimentação e a roupa. E é muito difícil. Às vezes é um problema para ela. O meu pai, eu me lembro dele e por isso eu tenho saudades. A minha mãe? Não há nada que eu tenha saudades. Nem sequer me lembro do rosto dela. Quando eu terminei o ensino fundamental, um amigo me disse que as irmãs ajudavam os estudantes necessitados e que eram bons alunos. Por isso, eu tentei a sorte. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Como você está? Que Tudo bom bem. ver você. Vamos entrando? Eu terminei o ensino médio e entrei na universidade. Agora estou estudando física. O que eu mais quero é ser físico para investigar e contribuir para o avanço da tecnologia moderna. E talvez para inventar algo, quem sabe. Também gostaria de ser um inventor. Muitas dessas crianças são crianças de rua, porque os pais as negligenciaram. Às vezes não é porque os pais querem, mas por causa da dificuldade. Se ganharem 200 shillings quenianos, se perguntam: compro comida para os meus filhos ou pago o aluguel da casa onde eles dormem? Então eles escolhem: vou arranjar dinheiro para pagar o aluguel. As crianças podem passar fome, mas pelo menos têm um lugar seguro para dormir. Os pais se veem muito confusos e pensam, assim, se o meu filho sobreviver desde que ele esteja vivo, isso basta. Por isso não se preocupam com a escola, não se preocupam se o filho está doente. É por isso que vemos muitas crianças na rua. Viver em uma favela também é um desafio para a criança que está crescendo. Uma criança que está crescendo precisa jogar bola, precisa pular, precisa de espaço. E não há espaço. É uma favela onde as casas são geminadas. As ruas pelas quais tem de circular são muito estreitas. Por isso, a nossa casa sempre tem que estar aberta. A nossa casa é pequena, mas pelo menos tem um terreno. Quando as crianças vêm, elas podem arranjar uma bola e brincar, para que possam se sentir em casa. E as crianças sabem também que quando estão na nossa casa, estão seguras. Eu me lembro de todas as situações. Eu não gosto muito de lembrar. Eu vi a morte de crianças miseráveis.
2 crianças morreram. 2 crianças acabaram morrendo conosco porque elas não tinham comido. E quando eu tentei dar o leite para elas, elas não conseguiram engolir. Eram gêmeos. Então, quando nós conseguimos finalmente chegar ao hospital, elas morreram. Foi difícil, foi muito difícil para mim no começo. Mas agora eu sinto que é aqui onde eu pertenço, é onde eu quero trabalhar. Algumas crianças que conseguem trazer comida de casa dizem: irmã, viemos partilhar o que temos. Nós percebemos que muitas vezes eles só têm um pedaço de pão, mas querem partilhar com as irmãs, pois nos viram partilhar com elas. É muito comovente. É sim. Barikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzaa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa kufa kwetu. Amina. Wewe tenda kukimbia? Ayo hujui kukimbia na wewe. Ayo hujui, hadi huyu hujui, ona kanacheka. Eu sou o sustento da minha família. Os meus pais morreram quando eu era criança. O meu pai morreu quando eu estava no 2º ano e a minha mãe quando eu estava no 7º ano. Os jovens de Dagoretti sofrem muito por falta de orientação e cuidados dos pais. Se tivessem orientação dos pais e ajuda da comunidade, poderiam ser pessoas de sucesso. A maioria tem talento, mas ninguém para reparar nesse talento. Assim, acabam por ter uma vida horrível. As irmãs me acolheram na sua escola, o que me ajudou muito a não ser preguiçoso. Elas me incentivaram a ter uma carreira e uma vida de sucesso. No futuro, eu quero ser engenheiro agrícola, porque a maioria das pessoas tem terras, mas não tem dinheiro e não sabe como usá-las. Gostaria de seguir engenharia agrícola para poder ajudá-los a tirar o sustento diário de seus terrenos. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam.
Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. O sucesso desse apelo fez com que o padre Wernfried olhasse para as necessidades dos cristãos sofrendo uma grande perseguição atrás da cortina de ferro. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países. A ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas, fornecendo não apenas uma resposta a necessidades urgentes, mas também um sinal de solidariedade para nossos irmãos e irmãs em Cristo que estão sofrendo. Neste trabalho, uma parte essencial da missão da ACN é informar sobre esse sofrimento escondido dos cristãos no mundo. A ACN produz e distribui internacionalmente 2 grandes publicações: o Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, uma análise que aborda a ameaça à liberdade religiosa em 196 países. E o relatório Perseguidos e Esquecidos, uma avaliação e classificação dos países onde os cristãos são perseguidos e oprimidos por causa de sua fé. Frente a este mundo carregado por inumeráveis sofrimentos, uma das maiores necessidades é a oração. A ACN apoia as irmãs contemplativas, permitindo que elas abram uma poderosa fonte do amor de Deus com suas orações pela humanidade. As irmãs de vida ativa são quem cuidam daqueles em necessidade espiritual ou material. A ACN ajuda mais de 12.000 religiosas a cada ano, possibilitando que elas cumpram sua vocação. A ACN também contribui para os padres que mantêm a fé viva em suas comunidades, mas ainda vivem na pobreza. Anualmente, 43.000 desses padres recebem ajuda dos benfeitores da ACN, que celebram a Eucaristia nas intenções desses benfeitores. Esses testemunhos inspiram jovens corajosos a oferecerem suas vidas para servir a Igreja. Mas nas regiões pobres, viver a missão é uma jornada difícil. A cada ano, a ACN apoia a formação de aproximadamente 13.000 desses futuros padres em todo o mundo. Onde os fiéis não podem ir à igreja, a ACN ajuda a igreja a ir aos fiéis, fornecendo o transporte necessário para que sacerdotes, religiosas e catequistas cheguem às áreas mais remotas. Para ajudar a semear o Evangelho, a ACN apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de exemplares da Bíblia da Criança em 190 línguas. Para muitos, esse livro colorido e ilustrado é o único livro que eles irão possuir. Os pedidos de ajuda não vêm apenas para livros, mas para emissoras de rádio e televisão católicas, bem como para a formação de pessoal qualificado que são apoiados pela ACN para ajudar a espalhar o Evangelho na mídia. A cruz, o sinal da promessa de Deus, orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. A guerra em nosso país começou há muito tempo. É por isso que somos sul-sudaneses vivendo em Uganda, em um campo de refugiados. Muitas pessoas foram assassinadas. Perdi meu pai
perdi minha irmã, perdi meu irmão. Este é um momento doloroso. Deus decidiu me deixar viver para que eu traga a vida de volta aos sul-sudaneses. É por isso que eu fui para uma formação para ser um evangelizador, para ser um soldado de Jesus. Um soldado que poderia lutar para trazer as almas de Deus de volta para Ele. Porque há muito ódio em um coração vingativo. A questão são os jovens, as crianças soldados, a maldade, os assassinatos massivos de pessoas. Mas agora, em meu papel, com meus irmãos, com quem fui para a formação, falar sobre o perdão. Então poderemos ir para ver o reino de Deus. Obrigado, ACN, pelo seu apoio. Graças a vocês, eu sou catequista. E nesses tempos difíceis, posso trazer para as pessoas fé, esperança e amor. Graças a vocês, ACN. Podemos acompanhar nos inúmeros relatos dos jovens acolhidos pelas irmãs salesianas neste trabalho missionário tão bonito, tão profundo, tão motivante, mas também tão profético e corajoso. Dizer um não a tudo aquilo que destrói a vida. O trabalho destas irmãs é um verdadeiro canteiro de recuperação, de retomada da vida, de retomada dos sonhos, de retomada da alegria, de retomada dos projetos. Como aquelas crianças, adolescentes e jovens sonham com um futuro diferente e passam por aquela experiência. Daí, você que colabora conosco nesta obra pontifícia ACN, ou mesmo que ainda não colabora, pode também ajudar o trabalho destas e de tantas outras irmãs espalhadas pelo mundo inteiro. Ligue para nós, 0800 77 099 27, ou acesse nossa página acn.org.br e também colabore. Também ajude no reerguimento de vidas caídas, como fazem as irmãs salesianas em Nairobi. Peçamos a Deus a bênção sobre este e tantos outros trabalhos. Senhor nosso Deus, dai-nos a tua bênção. Ajuda todos os missionários que encontram no serviço do Evangelho a grande alegria de servir a Deus e aos irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continua, porque no próximo programa vamos conhecer algumas respostas concretas desta linda experiência em Nairobi.